Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando, vamos aguardar. Yumi, Marcão, boa noite. Tudo bem, gente? Kelly, boa noite. Estou aqui aguardando a nossa convidada, querida Dani Fragoso. Oi. Ó, já vou iniciar aqui com o meu lavanda. Dani já entrou, já tá aí com a gente. Olá. A Dani tá conectando com a gente. Linda, Dani! Bom dia! Boa noite, bom dia! Tudo bem? Bom dia! Deixa eu, deixa eu procurar um filtro. Gente de Deus, olha a minha voz. Acabou minha voz. É filtro de voz? É filtro de voz isso, gente. O que foi isso? Eu dormi bem e acordei assim. Que isso? Dá para me escutar, pelo menos? Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? A Dani? Estão ouvindo a gente? Não precisa me ouvir muito, porque é ela que vai falar, tá? Quando ouvindo, responde aí, por favor. Gente, olha só, que felicidade estar aqui com vocês. Bom dia. Deus abençoe o dia de todos vocês e boa noite, né, para Nossa, vocês aí. Bom dia aqui para mim. olha aqui minha janela aqui atrás. Ah, É a noite. é verdade. A falta de costume, né? Seja muito Gente, perdão bem-vinda. pela minha voz. Deixa eu já dar um recado aqui para todo mundo. Gente, eu tenho um bebê e eu ainda amamento. Ele resolveu dormir um pouquinho mais hoje. É possível que eu tenha que sair rapidamente para socorrê-lo, mas eu volto, tá? Vocês me esperam que eu volto. Mas só se ele chorar. Vamos lá. Aqui é mãe real, né, Dani? É, tem que ser, né, gente? Eu escolhi trabalhar com marketing de rede, escolhi trabalhar em casa, que é para isso, que é para eu ter tempo para o meu filho. Eu escolhi ser mãe aos 30 e lá vai fumaça também, que é para eu ter, Tá ótimo. né? Que é para poder dar atenção para ele. E aí, Ida, vamos conversar sobre nessa nova abordagem da aromaterapia, que é a aromaterapia quântica. É algo fascinante, né? A gente observa que é muito difundido o lado físico, o lado emocional, que também é de uma importância muito grande. Mas o lado vibracional dos olhos, a gente não tem como desassociar isso, né? É algo É, fascinante. E é. E com Bom, respaldos, né? E assim, não tem nada a ver com crença, com lado místico, né? É física. sabe o que acontece? É que as pessoas que têm essas crenças, elas visualizaram isso há muitos anos atrás e aplicam nas suas vidas. Então, é a mesma coisa que dizer que saia longa é uma roupa de protestante. Não é, saia longa é uma roupa. Os protestantes gostam. Então, os óleos essenciais e essa abordagem vibracional é uma ciência, não de esotéricos, de pessoas mais espirituais, tal. Mas é que eles gostam. Que bom para eles, né? Que bom para essas pessoas que tiveram essa visão mais cedo do que os outros. Sim. Cabe, cabe a cada um estudar e entender que se trata de uma ciência. Gosta quem quer e não gosta quem quer também. Para mim, eu, para mim é importante. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele, sou aromatóloga, Daniele Fragoso, sou aromatóloga
consultora de bem-estar, executivo Silver da Duterra, que eu amo de paixão. Sou profissional de marketing de rede há, sei lá, desde os meus 23 anos, né? Então já faz aí 13 anos que trabalho nessa área. Trabalhei com cosmético, trabalhei com um monte de coisa. Sempre tive um êxito, Hilda, assim, bater diamante, duplo diamante, sempre deu certo. Pra mim, né? Porque é uma profissão que eu amo falar com as pessoas. Eu gostava de impactar financeiramente a vida das pessoas. Chega lá, por exemplo, tem uma colega nossa aqui, vizinha de cidade, merendeira, passou a ganhar lá quase 10 mil reais por mês. Então, assim, eu gostava de transformar a vida da pessoa financeira. Mas aí eu conheci a do Terra. Eu percebi que a transformação que os óleos essenciais trazem, eles vão muito além do financeiro. Eles trazem uma transformação na vida da pessoa, na saúde da pessoa, na história da pessoa. E depois, se a pessoa quiser, muda o financeiro também. Nossa, mas aí, gente, isso fez muito sentido para mim. E eu amo de paixão essa empresa. Estou aqui, assim, de corpo, alma e coração. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso que as coisas façam sentido para mim. As coisas precisam fazer um sentido um pouco mais científico para mim. Então, quando eu via os óleos essenciais, eu tinha um pouco de preconceito, porque eu via como uma coisa de crença, eu via como uma coisa de você imaginar, por exemplo, quando você entra num ambiente cheiroso, e esse ambiente é agradável. Então, um ambiente cheiroso pode ser até um cheiro sintético, pode ser até um bom desinfetante, vamos supor assim. Você se sente num ambiente agradável. Então, eu pensava assim, os óleos essenciais, eles proporcionam esse ambiente agradável e ponto final. O resto é a sua própria vontade, a sua fé que faz a diferença. Mas quando eu entendi que os óleos eram pura química, pura bioquímica. Quem é o bio da história? Nós. O ser humano é o bio. O óleo essencial é a química. Quando ele entra dentro da gente e faz a bioquímica, a mágica acontece. Então, não tem nada de espiritual, não tem nada de... Só tem muita ciência. E se tem uma coisa divina no óleo essencial é que o próprio Deus criou a natureza, gente. É o presente. Que coisa mais maravilhosa. Precisa de mais alguma coisa além disso? Já tá perfeito. Agora, assim, com relação à aromaterapia quântica, a gente não pode separar também, Ida, a parte da neurociência com a física quântica. Então, quando para você ser um co-criador, para você co-criar, a gente fala na física quântica que você tem que desejar profundamente, não importa como você quer tal coisa. Então, por exemplo, eu quero a minha cura. Então, não basta você desejar, não basta você querer. Você tem que desejar profundamente e não se importar com o como. Porque o como, ele traz as dúvidas. Eu acho que eu não vou conseguir, isso é muito difícil, é uma doença muito complicada. Não temos remédio para isso. Então, quando você foca no como, você encontra as barreiras. Agora, quando você foca no que você deseja, você começa a construir as coisas necessárias para chegar lá. E para você construir esses seus desejos, você tem que vibrar alto. Porque assim, imagina, gente, eu tô vendo assim, nós temos alguns participantes na sala, obrigado pela presença. Então, imagine que vocês estão dentro de uma piscina, tá? E essa piscina não está cheia até a boca. Ela tem assim um azulejo de distância, certo? Se você fizer assim com a água, se você der um empurrão na água, a água vai fazer uma onda e vai bater na parede dessa piscina, certo? E essa onda, ela vai voltar em alguma intensidade. Às vezes a gente nem vê, mas essa uma pequena ondinha, essa pequena frequência, ela volta sempre para você. Então, tudo que você desejar, toda atitude que você proporcionar, você está fazendo exatamente esse movimento com o universo. Você está mandando uma onda vibracional e essa onda vai voltar.
Se você estiver sozinha, essa onda vai voltar fraca. Se você tiver com mais pessoas junto com você, vibrando na mesma frequência, então imagine que em vez de ser só você empurrando a água, você tem 3 pessoas empurrando a água. Como é que essa onda volta? Ela volta mais forte, Mais forte. certo? Então, quando você, por exemplo, tem você e seu marido, meu amor, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, não é mais você sozinha na mesma frequência. Por isso que é bom a gente se cercar de pessoas na mesma frequência que nós. Por isso que as pessoas fazem, por exemplo, chega numa igreja ou assim, qualquer ambiente. A pessoa faz uma congregação, certo? E lá eles se reúnem, uma roda. Senta lá no parque, uma roda, todo mundo vai fazer uma meditação pela cura, por exemplo. Aquele número de pessoas, eles estão se entregando naquela vibração ao mesmo tempo. Vocês estão juntos, certo? Vocês estão juntos naquela frequência. Então, a onda que vai voltar para vocês é maior. Por isso que nós estamos em 14 pessoas aqui. Nesse exato momento, nós estamos congregando na mesma frequência. A gente está aqui, cada um na sua intenção, cada um buscando um motivo, mas a gente está vibrando na mesma frequência. Mas assim, a busca pela alta frequência, Ida, é uma busca solitária. Você tem que entender como você melhora a frequência do seu corpo. E para você entender como melhorar a frequência do seu corpo, você tem que trabalhar muito a sua mente. Processo de Porque autoconhecimento, né? é aqui que está toda a sua chance de aumentar a sua frequência vibracional. E você, cada pensamento negativo, cada coisa ruim, e é um desafio diário, porque os desafios acontecem todos os dias, as raivinhas, é o trânsito, é a encomenda que não chega, é a funcionária que aconteceu alguma coisa, o filho e tal. Então a gente, todo dia, todo momento, a gente está sendo atacado, a gente está sendo minado para a nossa frequência sempre cair, e a gente tem que lutar para subir. E aí, um bom método para isso é a meditação. Mas eu, particularmente, tinha muita dificuldade de fazer meditação. Porque eu sou uma pessoa difícil de parar. Eu, por exemplo, eu não consigo ficar no banho pensando em nada. Meu marido entra no chuveiro e se deixar ele passar 1 hora lá, refletindo na vida e tudo mais. Eu não sou assim. Eu não consigo desligar, entendeu? Então, pra mim, eu precisava encontrar alguma coisa. Eu precisava. Por isso que fez tanto sentido os olhos, gente. Eu não tô falando isso para mostrar que eu sou maluca, não. Eu tô falando isso para mostrar por que fez tanto sentido esses olhos para mim. Porque, Ida, quando eu escutava sobre essa conversa que eu tô falando com vocês aqui, quando eu escutava sobre frequência vibracional, eu imaginava uma energia, uma coisa voando, assim, uma coisa que eu não tinha acesso. Mas eu descobri que um bendito de um cientista fez uma máquina que ele conseguiu medir a frequência vibracional do corpo humano, gente. Então, tem números. Eu gosto de meta. Tá? Você tem que ganhar 10 mil por mês. Então, eu vou atrás da meta. Certo? Aí eu descobri que eu tenho uma frequência, eu tenho uma meta de frequência. Por exemplo, uma pessoa que vibra a menos de 100 Hz, ela não cria nada. Você não sai do lugar. Você pode até estar saudável, mas você não sai do lugar. As pessoas acima da média, quem são as pessoas acima da média? Aqueles que geram emprego, aqueles que fazem opinião, aqueles que mudam a vida de alguém, essas pessoas têm que vibrar acima de 350 Hz. Então, a partir desse dia, eu falei, então eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta vibracional. Como é que eu vou chegar nesse número? Então, como se chega nesse número? Meditando, mudando as suas emoções e uma série de coisas. Bom, vida continuou para Daniele e um belo dia eu estou estudando os óleos essenciais e descubro que os óleos essenciais, da mesma forma que uma pessoa teve a curiosidade de medir a frequência vibracional do ser humano, teve a curiosidade de medir a frequência vibracional dos óleos essenciais. E aí eu fiquei impactadíssima. Por quê, Ida? Porque os óleos vibracionais, os óleos essenciais é a única fonte
de vibração de fora para dentro. Todo o resto depende do que você faz aqui. Para mim, pronto. Voltou. Todo o resto depende do que você faz aqui. Já os óleos essenciais, eles colocam de fora para dentro a frequência vibracional. É como uma pílulazinha, o suquinho Gummy, não sei se vocês assistiram. Vem para você, gente, vem de graça. Quando você compra um óleo essencial, ninguém está te vendendo frequência vibracional. Vem de graça. Quando eu entendi isso, eu fiquei maluca. E aí eu fui estudar qual é a frequência de qual óleo, quem tem mais, quem tem menos. E aí tem uma série de óleos que tem, até a Ida publicou no Instagram dela a lista, a relação dos principais óleos com as suas frequências. Então, nem vou falar aqui para a gente não gastar tempo com isso, mas lá tem, você pode olhar no Instagram dela, que tem cada óleo com a sua frequência. Uma gota, gente, não é beber a garrafa, não. É uma gotinha. Uma gotinha. Olha aí. Então, o que eu quero falar para vocês? Só que tem um detalhe muito interessante, Ida. Tem uma virada de chave no ser humano. Você que está pretendendo, você que está buscando alguma coisa na sua vida, fazer uma mudança, fazer não sei, mudar a sua história. Tem uma virada de chave. Não é à toa. Você não vai sair do 0 ao milhão, por exemplo, sem mudar a chave. E essa chave tem um nome. Essa chave tem um nome que se chama perdão. Toda vez que você perdoa a si mesmo, perdoa quem te fez mal. Você vibra uma frequência de 350 Hz. E a frequência de 350 Hz, ela te coloca logo nas próximas frequências. Que existe uma tabela também, tá bom? Para quem não sabe, depois Ida publica no seu Instagram a tabela. Então, a frequência do perdão é a virada da chave entre a baixa frequência e a alta. Ela é onde tira as pessoas do mediano para a excelência. E as próximas frequências, amor, alegria, paz e tudo mais, são as frequências que colocam as pessoas na cocriação. Ou seja, é aquela pessoa que deseja e realiza. Sabe aquela pessoa que aparentemente consegue tudo o que quer? É porque ela está numa frequência altíssima. E aí, gente, o perdão é a virada da chave. Mas sabe o que é mais curioso? Eu não sei se você reparou na sua lista, Ida. O óleo essencial com a maior frequência, qual é a frequência dele? O óleo de rosas, né? Ele vibra na frequência do perdão. Que é o óleo essencial com a maior frequência disponível vibra na frequência do perdão. Então, nós temos o privilégio de ter essas informações. Nós temos o privilégio de conhecer esta fonte de vida, de saúde, mas também de mudança de estado vibracional. Então, quem entendeu, como diz, né, a nossa palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça, tá lá para a gente entender. O nosso óleo essencial de maior frequência vibracional vibra na frequência do perdão. Então, perdoem. Se você não quer comprar óleo essencial, quer fazer no 0800 a sua mudança, perdoe. Se você quer uma ajuda, busque um óleo essencial de frequência alta que vai te ajudar. Bem, para a gente seguir, além disso, assim como a saúde tem a sua frequência medida, o mesmo curioso... Gente, o curioso é um ser maravilhoso, né? A pessoa curiosa, ela vai e ela resolve a vida. O mesmo ser curioso foi e mediu a frequência das doenças. Então, as doenças, elas têm frequência também. Bom, eu vou logo na frequência do câncer. O câncer tem uma frequência de 40 Hz. Só que para vocês entenderem, o sentimento de culpa e de vergonha, eles vibram a 30 e a 20 Hz.
que isso significa, gente? A culpa e a vergonha, elas são mais destrutivas do que um câncer. Então, cuidado com o que você sente. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você permite as pessoas invadirem a sua alma, a sua vida. Use óleos essenciais para converter essa energia e te ajudar. Use os óleos essenciais para te ajudar. É que eles sirvam de uma catapulta para você sair desse estado. Se você se encontra assim por anos e anos de delapidação da sua autoestima, use os óleos essenciais como a sua catapulta, como uma corda de salvação para você conseguir. Vamos imagine que você é um gordinho querendo emagrecer. E aí você toma um remédio, ele não vai acabar com a sua fome, mas de repente ele vai lá e diminui o seu estômago um pouquinho e você consegue comer menos. Mas cabe a você fazer isso diariamente, mudando a sua vida. E o óleo essencial é a mesma coisa. Ele é uma catapulta para você fazer aquilo que você precisava mesmo fazer, independente dos óleos. Então use e saia desse estado que só vai te trazer doença. Então a vergonha e a culpa são as piores sensações que você pode ter. O desprezo, gente, ele mata você por dentro, mais do que uma doença. Então não despreze ninguém e não aceite ser desprezado. Nós temos que nos afastar das pessoas tóxicas, porque a vibração não depende de você falar, aquela pessoa é tóxica, mas então eu não converso com ela. Não importa, só de você estar perto, a frequência vibracional desta pessoa está te afetando o tempo todo. E quando eu iniciei a nossa live, eu queria falar um pouquinho sobre a parte neurológica. Nosso corpo é maravilhoso, como vocês devem imaginar. Os nossos neurônios, por que os óleos essenciais ele atinge tão fortemente as nossas emoções? Porque nós, e principalmente, eu tô vendo que a Aida tá com o difusorzinho dela ligado aí, principalmente através do nosso nariz, que é o ponto mais perto do nosso sistema límbico, aqui atrás no nosso cérebro. O nosso sistema límbico ele é composto por diversos subsistemas, e entre eles o hipotálamo. Então vamos lá. Quando você faz uma inalação dos óleos essenciais, o hipotálamo recebe essa química. E essa química gera uma emoção. Eu não estou falando de sentimento, é diferente. Eu estou falando de uma emoção. Então, o sistema límbico fala assim, por exemplo, a Ida inalou lavanda, assim que ela estava iniciando a live. Então, ela inalou lavanda e o sistema límbico dela fala assim, nossa, tem uma química que entrou aqui e que gera uma emoção de paz, de calma, porque a química do óleo essencial lavanda, através do linalol, proporciona esta emoção para o nosso sistema límbico, que se comunica com o nosso sistema endócrino, e o nosso sistema endócrino responde o nosso hipotálamo e fala assim, bom, emoção boa? Emoção de paz, emoção de tranquilidade? Então, a resposta é um hormônio. Que hormônio? Ocitocina, o hormônio do amor. E aí você consegue vibrar mais alto, porque você está num dos melhores sentimentos para a vibração, que é o amor. Por isso que a lavanda é um dos óleos com uma frequência alta. Ele tem 118 Hz, certo? Então, é tudo, gente, não é uma utopia, não é uma cor, é o mundo exterior ligado com o mundo interior. É neurociência com física. É uma coisa muito maior do que aquela que a gente pode imaginar. E para finalizar, quando nós temos os nossos neurônios, eles são formados por sinapses. Então, cada neurônio tem um fiozinho que liga ele, certo? Cada neurônio. Só que o nosso cérebro, como eu já disse, a gente é maravilhoso, né? Então,
quando você, diariamente, acontecem coisas meio inúteis na nossa vida. Coisa assim do dia a dia, coisa que você não vai usar depois, uma informação que não vai fazer diferença para você. Enfim, o que que nosso cérebro faz? Aquela sinapse, aquela ligação de neurônio, uma proteína que quando você não usa mais ele, por muito tempo, você não usa essa informação, vem uma proteína e fica assim, ó. Ela marca essa conexão. Uma proteína. Chega na hora que você dorme, o seu corpo envia hormônios que falam, olha só, essa proteína, essa sinapse está marcada. Então, isso aqui é inútil para mim. E aí, quebra e está deletado da sua vida. Por isso que muitas coisas você simplesmente deleta da sua vida, deleta do seu cérebro. Por isso que cochilar, às vezes você fala assim, nossa, minha cabeça está cheia, preciso dar uma descansada. É real isso. É porque foram tantas informações, foram tantas conexões neurais feitas naquele dia que você realmente fica com a cabeça cheia. E quando você dorme, essa proteína marca as conexões neurais que você não usa e dá uma deletada, dá uma limpada no seu HD. Olha aí que coisa boa. Mas, gente, o mesmo acontece ao contrário. Quando você pensa muito numa coisa, o fiozinho da conexão que era fino, era frágil, pronto para ser desligado, ele vai ficando mais forte e mais forte. E de repente ele é grosso. E de repente indestrutível. E assim nasce as psicoses e as neuroses. É você, quando você pensa muito numa coisa, você refaz, você fortalece a conexão neural daquela situação. Então, quando falam assim, você está remoendo, para de remoer, é porque quanto mais você pensa, mais forte essa conexão neural se torna, então mais você vai pensar mesmo. Então, você tem que lutar contra isso. Mas do jeito que serve para o ruim, serve para o bom. Quanto mais você pensar que você é um sucesso, quanto mais você pensar que você é feliz, que você tem um bom casamento, que você vai ter os melhores filhos, que você é próspero, que você vai atingir as suas metas, quanto mais você pensar, quanto mais você desejar, mais forte isso vai ficar. Maior a sua frequência vibracional e você vai realizar, porque já está feito dentro da sua cabeça, já está feito, só falta materializar ali fora, tá bom? É isso que eu tinha para colaborar com vocês hoje. Ai, Dani, é um prazer muito grande ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Tenho pessoas que já tinham me deixado perguntas, você pode responder uma pergunta? Claro, pela graça de Deus, meu filho tá quietinho. Não sei nem como. Tá tranquila. Se ele chamar, vai lá, mãe da vida real. Tá bom. Alguma dica para que você tenha ideia de que esteja relacionado com dores de cabeça, enxaqueca constante, falando do lado vibracional? Então, as dores de cabeça, elas têm. Gente, olha só, quando a gente fica perto de gente muito, muito que suga a gente, você acredita que os nossos. É provado cientificamente que até os neurônios morrem. Então, imagine se não vai doer sua cabeça. Então, primeira coisa, você tem que limpar. Quando eu vou oferecer um kit, por exemplo, da Duterra, pode parecer nada a ver com o que eu vou falar, mas tem. Quando eu vou oferecer um kit da Duterra, como é que eu falo a diferença entre o kit família e o kit Aroma Touch ou qualquer kit que venha o difusor? O kit que veio o difusor é para aquelas pessoas que entendem que o ambiente, o meio que ela vive, faz parte dela. A sua casa é a sua extensão. O seu ambiente é a sua extensão. Então, você também tem que cuidar do seu ambiente. Não bagunça, sujeira, tudo isso mostra também quem você é por dentro. Então, você tem que cuidar do seu ambiente como você cuida de você por dentro. A dor de cabeça, você também tem que cuidar do seu ambiente. E você tem que, se você tem dor de cabeça à noite, você tem que começar a cuidar dela de manhã, assim que você acorda. Você tem que se cercar, você tem que tomar cuidado, não ficar perto. Realmente se afaste de pessoas tóxicas para começar.
cada coisa que você... Esse papo, a alimentação é muito difícil você regular a frequência vibracional pela alimentação. Porque produtos industrializados é zero. Frequência vibracional zero. Um copo de café. Só de você segurar uma xícara de café, você perdeu 3 Hz. Um pé de alface, você tirou ele lá da horta, comeu ele lá sentado na terra. Praticamente, ele te oferece 18 Hz de energia. Então, é muito pouco para o esforço, eu considero. Para eu ir para uma horta, comer um pé de alface cru, e ele me dá só 18 Hz, eu prefiro uma gota de lavanda com 118. Então, é muito difícil você olhar para a frequência vibracional por esse lado. Você tem que olhar as coisas que você pode sustentavelmente mudar. O que é sustentavelmente? É aquilo que você pode mudar hoje, amanhã, depois de amanhã, permanecer mudando. Certo? Não adianta você querer fazer uma dieta de 300 calorias, que isso não é sustentável. Você vai sustentar isso uma semana, um mês, mas não um ano. A mesma coisa é aquilo que você faz pelo seu ambiente, e pela sua alimentação e pela sua vida. Então, a dor de cabeça, ela tem sim um fundo vibracional. Existe uma alteração vibracional que ela proporciona dores de cabeça mais fortes ou menos fortes. Sim, mas a dor de cabeça, você cuida dela perfeitamente com óleos essenciais, perfeitamente. E com a sua higiene mental. Essa é a palavra certa. Higiene mental, higiene espacial e óleos essenciais. Mas, Dani, eu trabalho num ambiente tóxico. Eu não tenho como mandar todo mundo embora, porque eu sou funcionário, eu preciso ir para aquele lugar todo dia. Então, aí já não é sustentável você mudar o ambiente. Mas você pode fazer como a Ida, usar aí o colarzinho com o seu difusor pessoal. Então, esse seu campo vibracional, esse seu campo, ele está inviolável, porque você está ali protegido. Você tem que, inclusive mentalmente, criar o seu campo vibracional. Alguém está perguntando aí qual o maior óleo. É o de rosa damascena. Ele vibra 340 Hz. Como a gente estava falando. É a chave, é a virada de chave, a chave do perdão, que vibra 350. Eu não acredito em coincidência. Eu não acho que é à toa. Eu acho que tem muita sabedoria divina num óleo essencial. Alguém está perguntando quais os óleos essenciais para dor de cabeça? Para mim, eu acho assim, gente, fazer um uso do Deep Blue. O Deep Blue é um óleo essencial para dor. Ele vai ser maravilhoso para sua dor de cabeça. Mas eu encaro o Deep Blue como um paracetamol, por exemplo. Sabe aquele remedinho que você toma para acabar com a dor de cabeça? Eu encaro o Deep Blue dessa forma. A pílula para resolver o problema ali na hora, porque ele é maravilhoso. Mas você tem que cuidar da sua dor de cabeça na profundidade. Não adianta só usar Deep Blue quando ela vem. Faça um protocolo diário para você sair dessa situação. Por exemplo, 21 dias por mês, faça a ingestão de peppermint com lavanda, mesmo que seja uma gota de cada pela manhã, uma gota de cada pela noite, por 21 dias. Faz uma janela aromática de 7 dias. Fica 7 dias sem ingerir peppermint com lavanda. Depois você volta. As pessoas que têm problemas crônicos, elas têm que seguir andando. Elas têm que seguir vivendo e têm que retomar e têm que entender que elas precisam cuidar sempre dessas questões, né? Deixa eu ler aqui. A frequência vibracional do corpo humano saudável vibra quanto? Por favor, a pessoa chega. Então, o óleo de rosa é maravilhoso. Se vocês têm aí, Ida, no Japão? Nós podemos comprar dos Estados Unidos, o óleo puro, mas a gente tem ele tote. Que maravilha. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda. Nem touch, nem nada. Então, a frequência vibracional tem a frequência vibracional da saúde e tem a frequência vibracional da doença, respondendo a pergunta aí. Então, a frequência vibracional da saúde, acima de 70 Hz, você já é um corpo minimamente saudável. Minimamente saudável.
Mas aqui nós falamos não só sobre saúde, nós falamos sobre produção, sobre mudança de vida. Então, para você ser minimamente saudável, são 70 Hz. Mas para você ser um cara fora do normal, para você sair do mesmo, para você mudar de vida, mudar a vida das pessoas, ser impactante nesse planeta, você precisa vibrar acima de 350 Hz. Tá? Então, era isso que a gente estava falando. As doenças também têm a sua frequência. Tem a frequência do resfriado, que é 55 Hz, da candidíase, que é 50, e do câncer, que é 40. Mas mais preocupante do que você vibrar a 40 é você vibrar a 30 ou a 20 com sentimentos de vergonha e de culpa. Foi isso que nós falamos também. Alguém está me pedindo protocolo para dor de cabeça. Acabei de passar. Você vai fazer o seguinte: você vai tomar de manhã peppermint com lavanda, uma gotinha de cada. À noite, peppermint com lavanda, uma gotinha de cada. E você vai passar Deep Blue sempre que for necessário, tá bom? Sempre que a dor estiver mais forte. Certo? E assim, gente, eu posso colaborar com protocolos melhores, mas isso é um protocolo genérico, porque eu tenho que saber a história da pessoa. Por que essa dor de cabeça, de onde vem, como vem. Então, tudo isso é difícil passar um protocolo sem eu te conhecer, sem eu saber sobre você, tá bom? Maravilha, maravilha, Dani. Realmente, né? Olha, tem alguém perguntando como a gente pode Eu tô vendo. frequência. Edu, custa $1 milhão a maquininha. Se você quiser, pode mandar para cá. Pois porque existe, né, gente? Existe o aparelho que faz essa medição, né? Não é baseado só em achismo. É algo que tem realmente máquinas que comprovam isso. O que eu acho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O cientista que desenvolveu essa máquina, a máquina mais recente, isso foi na década de 80 e pouco. Ele não encontrou pessoas. Por que a aromaterapia está falando, tá fazendo sucesso agora? Porque as pessoas estão preparadas agora. Porque os óleos essenciais eram uma coisinha muito à margem da sociedade, sabe? Aquele laboratóriozinho no fundo do quintal, na garagem de casa. Hoje que virou uma questão industrial. Hoje que virou um negócio grande. Então, antigamente não era assim. E o cientista que desenvolveu essa máquina, ele não encontrou mercado nos anos, quase anos 90. Ele não encontrou mercado. Sabe onde essa máquina, para quem essa máquina trabalha hoje? Ela trabalha para o agronegócio. Porque eles encontraram no agronegócio o interesse de saber a frequência vibracional para o melhor cultivo das plantas, de soja, enfim. Então, essas máquinas hoje elas estão no agronegócio para ter melhores grãos, para ter os animais com melhor saúde. Logicamente, para quem se interessa com isso, né? Países que têm um mínimo de responsabilidade se interessam com essas coisas. Bom, eu estou preocupada com o seu pequeno, tá tudo tranquilo aí? Eu também. Olha, eu te libero hoje com a promessa de que um dia a gente volte, nós podemos fazer no Zoom, passar os slides, né? Fazer uma programação assim bem bacana, porque é um assunto muito interessante. Tem uma pessoa aí querendo entrar em contato com você. Pode entrar no meu Instagram, é @DaniSB Fragoso. Acho que a Ida marcou no dela, em algum lugar eu vi lá. Eu sei quem é, eu vou passar o seu Instagram para ela. E, Tá. e ela vai voltar outras vezes, né? Mais uma vez, para trazer um pouco mais de explanação para a gente sobre esse assunto, que é assim, é um universo pouquíssimo explorado ainda, né? Pouquíssimo. E que é muito importante para a humanidade em geral descobrir, aprender um pouco mais sobre como que funciona isso e quanto que é poderoso, né? Esse lado vibracional dos óleos essenciais. E como a Dani falou, né? É o único que vem de fora para dentro, que de dentro para fora, gente, é trabalhando aqui, é mudando a nossa vibração, né? De pensamento, é não alimentando as dores, né? A gente sabe que o mundo está aí passando por um momento de muita dificuldade,
Nós temos consciência disso, mas a gente não tem que ficar alimentando noticiário o tempo todo, trazendo aquilo para nossa, né, para nossa vida o tempo todo. Evitar, buscar outras fontes, coisas mais leves, né? Uma meditação, um relaxamento, apreciar a natureza, né? Enfim. Dani, muito obrigada. Né? Eu que agradeço o convite, gente. Essa mulher é maravilhosa, vocês estão assim super bem. Quem quiser me procurar, pode me procurar. A gente oferece consultoria, a gente oferece ajuda, a gente conversa, bate um papo, o que você quiser, a gente tá lá, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que a gente possa voltar a fazer uma live bonita como essa, tá? Deus abençoe vocês grandemente. Uma boa noite de sono para vocês, que para mim o dia tá só começando. Bom dia, um dia para você e para todos que estão aí do Brasil. Boa noite para todos aqui do Japão. Obrigada, Dani. Tá bom. Beijo. Tchau, gente. Tchau.